Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, né? Muito bem, de volta aqui no meu cantinho, aqui no monte. Estava sentindo falta? Eu estava sentindo muito falta aqui desse lugar onde Deus, Ele fala muito comigo e tenho certeza que Ele tem nos usado para falar com algumas pessoas. Não sei todas, mas algumas pessoas. E que esse Deus, mais uma vez, amado e querido, possa, em nome de Jesus, falar ao nosso coração a fim de que nós possamos ser boca dele para dirigir a todos quantos nos assistirem uma mensagem, uma palavra que venha de ti, meu Deus, a fim de que possa despertar em nós desejos de termos relacionamento, comunhão com o Senhor, conforme diz a tua palavra, que não precisa ser editada, que não precisa ser formatada, é essa palavra que o Senhor instituiu e ela vai até o fim. Então nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, o dia hoje foi muito calor, agora de tarde, né? Refrescou mais um pouquinho aqui no Rio, tava aí um sol escaldante mais cedo, mas glória a Deus, acabou a farra do sol. O sol deu um tempo. E vá, sol, vá e vem um pouquinho de chuva aí. Vá, sol, vá 40 graus. Meus irmãos, aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, eu quero ler para vocês algo que Deus colocou no meu coração, para que nós pudéssemos compartilhar com vocês. Porque quando Moisés estava no Monte Sinai, né, no capítulo 19 fala, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus instituiu os mandamentos. Né? No capítulo 20, inclusive, o título diz, os 10 mandamentos. E quando você pega e lê os 10 mandamentos, ali Deus instituiu algumas leis para que os homens pudessem obedecer essas leis, esses mandamentos, para que eles não viessem, pessoal, trazer para eles circunstâncias, consequências que lhe fossem prejudiciais. Porque, na verdade, a vontade de Deus não é que nós venhamos, pessoal, sofrer. O próprio livro de Ezequiel, capítulo 18, e toda a Bíblia nos mostra, nos retrata, né, de um Deus que não tem prazer na morte do perverso. A vontade desse Deus é que nós vivamos. A vontade desse Deus é que nós venhamos, pessoal, usufruir dos benefícios que Ele tem quando nós praticamos e obedecemos a sua palavra. Palavra essa que o diabo, desde a formação do mundo, ele incita o homem a se rebelar. Não é verdade? Não foi assim que o diabo fez, Satanás fez com que o homem viesse ser expulso do paraíso? Quando ele incitou o homem a fazer aquilo que Deus tinha dito que não era para ele fazer? E até os dias atuais, passaram-se milhões, milhares de anos, e até os dias atuais, aquele mesmo Satanás, aquele mesmo demônio lá, diabo que usou lá a serpente para levar o homem a pecar, a se rebelar contra Deus, ele tem feito isso hoje. Ele tem feito isso hoje. Entende, pessoal? E aqui no capítulo 20, versículo 12, está escrito assim, pessoal. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Olha o que diz, vamos ler mais uma vez. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Pessoal, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, diz que nos últimos dias os homens seriam, né, de todas existem alguns perfis que se desenvolveria
nos homens, nas características, com mais, assim, com mais eficácia. E dentre um desses perfis, lá está escrito, desobediente aos pais. Você, meu amigo e minha amiga que me ouve agora, o que mais nós vemos hoje em dia com frequência, né? O que mais nós vemos hoje em dia com frequência são o quê? Os pais enterrando os filhos ou os filhos enterrando pais? O que mais nós vemos com frequência? Pais enterrando seus filhos. Não é verdade? Pais enterrando seus filhos. Nós sabemos que alguns pais têm enterrado seus filhos por tragédia, por algumas eventualidades, algumas coisas que acontecem, né? Tragédia, acidentes. Mas tem muitos pais enterrando seus filhos exatamente porque os seus filhos não têm honrado seus pais. Porque filhos não têm honrado pai e mãe. Filhos têm sido aquilo que Timóteo fala no capítulo 3, desobedientes aos pais. A Bíblia fala que quando eu não honro a meu pai, a minha mãe, os meus dias na terra não são prolongados. Não são prolongados. Quando o filho ou o pai, ele desonra, o filho, ele desonra o seu pai e a sua mãe, ele está, como é que eu posso dizer? Reduzindo, pessoal, reduzindo os seus dias aqui nessa terra, sobre essa terra. Essa aqui é a pura realidade. Porque é a palavra de Deus que diz ali. Ah, mas está escrito, Joel, lá no livro de Efésios, que os pais também não podem incitar a ira dos filhos. Sim, está escrito. Sim, está escrito. Mas muitas vezes o pai, naquele afã de querer, entendeu, ver o bem do filho, de querer corrigir o filho, de querer manifestar uma correção, de querer manifestar, entendeu, a sua preocupação, porque ele tem mais experiência de vida, ele tem mais vivência, entendeu? Ele ali não querer de sair na defesa do filho, porque ele sabe que o filho vai quebrar a cara se ele continuar naquele caminho. Às vezes, ele ali é interpretado que ele está incitando a ira do filho, e o filho fica dizendo, ó, pai, não vem se meter na minha vida não, a vida é minha, agora eu sou de manhã, eu faço o que quiser, entendeu? Não se mete não, eu sei o que eu estou fazendo. E ele acaba desonrando o pai, e amanhã esse pai vai enterrar ele, porque os seus dias não serão prolongados, né, na terra que Deus dá. É muito grave isso, pessoal, porque talvez você é um filho que você vive aí se perguntando, meu Deus, por que as coisas não dão certo para mim? Talvez você é um filho que você se pergunta, meu Deus, por que a minha vida não vai para frente, entendeu? Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Eu vejo até que outras pessoas conseguem galgar sucesso, galgar vitória, mas a minha vida está aqui estagnada. Por quê? O que está acontecendo? Será que não é porque você não tem honrado o seu pai e sua mãe? Você fala mal deles, você espragueja seus pais, você não os respeita, você é um desobediente, você não mede palavras, você fala com seu pai e com a sua mãe como se você estivesse falando com um amiguinho. E a Bíblia diz que é evidentemente fora de qualquer coisa, pessoal, de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Que o inferior é abençoado pelo superior. Os pais têm por Deus autoridade de abençoar os filhos. Os pais têm por Deus autoridade de abençoar os seus filhos. Entendeu? Tanto que naquela época lá, os filhos brigavam pela bênção do pai. Os filhos brigavam pela bênção do pai. Eles queriam ser abençoados. Eles queriam que o pai colocasse a mão sobre a cabeça deles e abençoasse eles. Porque eles sabiam da importância que tinha de quando o pai dissesse, Deus te abençoe. Hoje em dia, isso que eu vou falar para você ver como as coisas estão, pessoal, desviada, assim, desregrada.
antigamente, acredito que hoje em dia isso até acontece. Até meu filho, ele vira e mexe, ele tá falando isso que eu vou falar para vocês. Qual era comum de nós fazermos antigamente? Sempre quando nós chegávamos perto do nosso pai. A bênção, pai. A bênção, mãe. Não é verdade? É verdade ou não é? Não é? Hoje em dia, como é que se fala? E aí, velho? E aí, coroa? Hã? E aí, velho? E aí, mulher? E aí, homem? Não é assim que se faz esses cara de pau? Esses filhos cara de pau? Esses filhos desajuizados? Não é assim que eles fazem? Hã? Como é que você quer bênção assim? Hã? Isso quando nos xinga de outro nome. Isso quando o filho nos xinga os pais de outro nome. Ah, mas ele é isso mesmo, isso aí é uma situação. Olha, tem um ditado que diz, pessoal, não me interprete a mal no que eu vou falar, só vou falar como o ditado diz para ficar uma linguagem mais popular, para você entender. Tem um ditado que diz, né, por exemplo, tem lá dentro de uma empresa, lá alguns grandões, o gerente, o diretor, né? Aí os funcionários, aqueles que são operacionais, estão ali, às vezes eles falam assim, olha, briga de cachorro grande a gente não se mete. Porque é briga do gerente, do diretor, dos coordenadores lá. Então ele fala, briga de cachorro grande, a gente não se mete. Então, meu amigo, nessa regra aí de autoridades, nós não podemos se meter. É coisa do pai, dos pais com Deus. Porque foi Deus que deu para eles a autoridade de abençoar. Isso é besteira. Tudo bem, fique com a besteira. Porque é nisso que muitos estão falando assim, isso é besteira, que tem uma porção de gente aí descendo a sepultura. E que poderiam viver mais um pouco sobre essa terra, mas estão aí descendo a sepultura. Então, olha para a sua vida, entendeu? E veja se você tem honrado seu pai e sua mãe. Veja se você não teria que chegar para o seu pai e para a sua mãe, entendeu? E pedir perdão a eles. O seu pai e sua mãe que você jogou fora, que você jogou dentro de um asilo, porque não presta mais, não serve mais para você. Entendeu? Na hora que eles tinham que ajudar você, na hora que eles tinham que dar para você o estudo, dar para você a vida que você tem hoje, você usufruiu. Mas chegou uma idade, aí, o que você fez com os seus pais? Ah, eu não aguento ficar mais com esses velhos dentro de casa me dando trabalho, não. Aí jogou eles num canto lá. Você está desonrando pai e mãe. E cedo ou tarde, você vai colher o que você está plantando. Como muitos nesse mundo aí afora estão colhendo, entendeu? A desonra que eles fizeram aos seus pais, e eles não estão entendendo o por causa dos seus fracassos, o por causa das suas tristezas, das suas infelicidades. Então peça perdão aos seus pais. Para de maltratar os seus pais. Peça perdão a eles. Passa a partir desse momento a tratar bem os seus pais. Chega para perto dos seus pais e fala, olha, me perdoa pelas coisas que eu tenho feito. Entendeu? Se é distante, se você não tem contato, entendeu? Limpa seu coração. Para de ficar espraguejando os seus pais, porque isso é contra o mandamento da Bíblia. Isso é contra o mandamento de Deus. Está escrito aqui, eu vou ler para você mais uma vez aqui, ó. Aqui, ó, 22:12, Êxodo 20:12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre a teu pai e a tua mãe. Tá certo? Tá certo? Não queira buscar desculpas para você cometer o erro, para cometer a transgressão dos mandamentos de Deus. Não transgrida os mandamentos de Deus. Até porque, deixa eu ler para você aqui o livro de Timóteo. O livro de Timóteo diz aqui assim, ó. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil, pois os homens serão egoístas, né? Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus,
tendo forma de piedade, negando-lhe ter tanto poder, foge também desse, pois este se encontra os que penetram sorrateiramente a casa, né? A casa e consegue cativar a mulheria sobrecarregada de pecados, conduzida de várias paixões, que aprende e sempre jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Então, pessoal, veja só como é que vai ser os perfis dos homens, né? Ali, desobediente aos pais, versículo 2. Pois homens sendo egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais. Meu Deus do céu. É o que o mundo está aí, ó. Eles não honram pai e mãe, são desobedientes, querem fazer o que querem e acabam colhendo frutos dos seus próprios procedimentos. E a razão por que muitos pais têm enterrado os seus filhos. Muitos pais que falaram assim: meu filho, não sai esse horário de casa. Não, pai, sextou, sábado, eu vou para uma balada. E o pai disse: meu filho, não vai. Pra que isso? Sai esse horário da noite, meia-noite, 11 horas. Meu filho, sai de cima dessa moto. Meu filho, sai de cima desse carro. Meu filho, olha com quem você anda. Não, pai, ó, eu já sou de maior, entendeu? Eu quero me divertir, eu quero curtir, eu quero tirar onda. E eles foram. E no outro dia os pais estavam enterrando eles. Entendeu? E quando isso não acontece, os pais têm que ver aí, pessoal, os filhos fracassados. Porque essa palavra, ela se cumpre. Meu amigo e minha amiga, reflita sobre isso, tá certo? Reflita sobre isso, compartilhe esse vídeo, tá bom? Para que pessoas, ao ouvir, possam examinar a si mesmas e elas possam se arrepender e ter a sua vida normalizada na presença de Deus. Meus irmãos, saibam de uma coisa: existe um espírito trabalhando por esse mundo para que a verdade que liberta não chegue até você. Para que essa palavra, o evangelho eficaz, o evangelho de Cristo não chegue até você. Porque o diabo quer o máximo de pessoas no reino das trevas. Mas a nós foi dada a oportunidade por meio de Jesus Cristo de nós reinar a eternidade com Ele. E em breve o arrebatamento da igreja vai acontecer. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.